agora nós vamos conversar com Jefferson Rocha, que fala conosco. Jefferson, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, amigos telespectadores do programa Sucesso no Campo. Jefferson, a gente acompanha há tanto tempo já e vem fazendo manifestações em Brasília, manifestações sendo apoiadas no Brasil inteiro, e agora a gente nesta situação. Primeiro detalhe que eu quero te perguntar: você, Jefferson Rocha, cidadão, eleitor, esperava um resultado desse nas urnas? Olha, Fabélia, antes de chegar no resultado das urnas, eu vou lembrar aqui, só para que fique registrado, né? Nós nos conhecemos, inclusive, eu tive contato contigo, Fabélia, por conta de um problema ocasionado pela Suprema Corte Brasileira a todos os produtores rurais do país, que foi o Fundo Rural. E para quem não lembra, quem abriu o voto divergente, aquela decisão teratológica absurda, foi o ministro Alexandre de Moraes. Tu vê como é que é a história. Nós já antevíamos que esse sujeito, lá em 2017, que ao julgar um caso simples de um processo tributário, cujos precedentes na própria corte, na jurisprudência, já existiam, à unanimidade, 2 casos, ele abriu essa divergência já acendendo um sinal de alerta, que poderia vir muita coisa ruim daquele juiz pela frente, daquele julgador momentâneo pela frente, porque juiz nunca foi. Aliás, dizem que é um doutrinador, eu inclusive tenho aqui alguns livros, o mais conhecido deles é esse curso de Direito Constitucional, né, que, segundo denúncias que vêm recentemente, até grande parte dele é um plágio de outros doutrinadores. Então, Fabélia, esse problema que a Suprema Corte criou, que este ministro criou, lá no Fundo Rural, é que nos levou aqui. A gente, desde aquele tempo, a gente fez uma resistência para enfrentar o tema do Fundo Rural e conseguimos vencer com o tempo. Pra você ter uma ideia, agora vai entrar em 2023, vão fazer 5 anos. E aí esses 5 anos vão eliminar o chamado passivo do Fundo Rural para aqueles que não foram notificados. Então, é claro que nós, agora voltando para o tema eleitoral, nós não acreditamos, e por convicção, em nenhuma eleição, Fabélia, aonde um dos preceitos fundamentais da democracia é violado. Isso por convicção própria. Eu entendo que o sistema eleitoral brasileiro, desde que adotou o voto 100% através de urna eletrônica, ele fere o artigo 37 da Constituição, que trata do princípio da publicidade. Apurar os votos é um ato administrativo. E se é um ato administrativo, tem que obedecer ao artigo 37 da Constituição. E um dos pilares da democracia justamente é esse, é a publicidade na contagem dos votos. Então, desde 1996, que nós temos a urna eletrônica no país, eu, particularmente, sou contra, veementemente contra a esse processo eleitoral, porque fere de morte o princípio da publicidade. E não sou eu que estou dizendo, é a Suprema Corte Alemã, porque esta situação que nós estamos vivenciando hoje aqui no Brasil, os alemães já vivenciaram em 2005. E lá, em 2009, a Suprema Corte Alemã anulou o pleito de 2005, por conta justamente que o processo eleitoral era conduzido por uma urna 100% eletrônica. E aqui no Brasil ainda tem o agravante de que quem faz a contagem, que é esse software, né, lá na maquininha, onde o brasileiro médio, e no Brasil até analfabeto vota, como é que vai saber como é que se apura o voto que ele depositou lá na urna? Este software é estrangeiro. Então, além de violar o princípio da publicidade, ele viola também a soberania do país.
Então, Fabélia, estamos passando por um dos momentos mais graves da vida nacional. É claro que nós já tivemos episódios históricos onde houveram rupturas institucionais, e agora talvez seja um dos piores momentos, porque romper com instituições que a população já não acredita a mínima confiança. As pessoas que estão hoje em vigília pelos destinos da pátria, em frente aos quartéis, já não acreditam mais confiança alguma no judiciário, na alta cúpula do judiciário. Já não acreditam mais respeito e confiança ao poder legislativo, aos parlamentares. Só nos restou o executivo, e que agora também já nos angustia, porque o presidente da República tem que assumir a responsabilidade que lhe foi confiada e ser o protagonista dessa mobilização nacional. O presidente da República tem que ser chamado a se manifestar, a agir, e, no meu entendimento, Fabélia, essa eleição que tivemos, assim como nas anteriores, eu não vou entrar nem na questão da fraude, que o PL levantou várias inconsistências, né, junto ao TSE, que técnicos, experts, também levantaram. Eu só vou pelo princípio jurídico. Não há democracia com apuração secreta, ponto. Desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, desde uma eleição de centro acadêmico até uma eleição para síndico de um prédio, os votos têm de ser apurados publicamente. E não existe, Fabélia e caros telespectadores, sistema eletrônico nenhum no mundo que substitua o papel neste caso. E aí, relembrando o que aconteceu com a lei do voto impresso, que havia sido encaminhada pelo presidente Bolsonaro, pela liderança do presidente Bolsonaro na Câmara, no dia da votação desta PEC, uma interferência externa, que foi a pressão do STF, do ministro Barroso, que se reuniu com líderes partidários para influenciar no processo legislativo. Desde então, desde aquele episódio, é que este pleito já não deveria nem ter saído, por conta disso, desta interferência. Então, não temos mais harmonia entre os poderes. Temos uma ditadura da toga às escâncaras, censura prévia, prisão por crime de opinião, prisão de parlamentares, interferência do judiciário no processo eleitoral, várias chamadas e publicidades, como foi colocado hoje pela manhã na audiência pública por Fábio Van Harten, foi um dos chefes de campanha lá do presidente Bolsonaro, a interferência que aconteceu na divulgação das propagandas políticas de rádio Brasil afora, é uma violação flagrante à democracia, é uma violação flagrante ao Estado de Direito e, por fim, é um massacre ao direito natural dos cidadãos brasileiros de se manifestar, de poder dizer o que pensam. Então, se isso acontece à luz do dia, sem que a classe política faça nada, porque só assiste de camarote, hoje até tomaram essa iniciativa tardia dessa audiência pública, mas pelo menos fizeram alguma coisa. Se esta ditadura, que já está aí há um bom tempo e só vem a cada dia piorar, é claro que o povo tem que recorrer a alguém, e quem vai recorrer? Quem detém o poder da reação material, o poder da força, que é a última das últimas instâncias. Além disso, se não, Fabélia, eu digo o seguinte, se até o dia 12 de dezembro o presidente da República não tomar uma atitude para restabelecer no Brasil o império da lei e da ordem, o povo acabará fazendo justiça com as próprias mãos. E viveremos no nosso país, que já é uma ditadura declarada. Aqui um parlamentar acabou de dizer na audiência pública, um parlamentar, um deputado federal, acabou de dizer que o nosso país
que no nosso país não existe mais Estado de Direito, que já é uma ditadura? Então, se as Forças Armadas e o presidente da República não tomarem uma atitude até o dia 12 de dezembro, o povo acabará fazendo justiça com as próprias mãos. Aí teremos instalado no país uma anarquia. E não é isso que queremos. E eu digo o seguinte, Fabélia, e para todo o povo do Goiás, e para todo o povo do Brasil, notadamente para os produtores rurais, isso não é um problema só do Brasil. Isso é um problema do mundo, porque 1,5 bilhão de pessoas dependem daquele soja que nós plantamos agora, daquele milho que a gente plantou agora, daquele trigo que está sendo colhido. E essa instabilidade que está acontecendo por conta da suposta eleição deste ladrão, confesso, coloca em risco a soberania alimentar de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas e de milhares de nações em todo o globo. É pior, inclusive, do que uma guerra. Porque se instaura o caos e a anarquia no nosso país, a safra 22-23 estará ameaçada. Talvez não seja nem colhida. Pessoas vão morrer de fome caso as nossas Forças Armadas e o nosso presidente da República não tomem uma atitude. E esta situação, Fabélia, infelizmente, chegou no delinear, no final. Nós precisamos de uma reação por parte dos poderes constituídos. E o povo brasileiro, que está em frente aos quartéis, às Forças Armadas, clamando por um poder moderador que, de fato, no texto constitucional não é muito claro. Infelizmente, a nossa Constituição de 88, que vai fazer 35 anos aí ano que vem, ela é uma fábrica de problemas, né? Eu, inclusive, defendo que nós tenhamos que reformar totalmente essa Constituição, colocá-la abaixo, inclusive. Existe um texto, chama-se Constituição Alibertadora. Quem tem curiosidade, vai no Google, coloca lá Constituição Alibertadora. Um texto que foi produzido com vários intelectuais, inclusive juízes, para que fosse seguido um norte para esse nosso país, para acabar com essa instabilidade política que parece ser recorrente nesses 35 anos de Constituição. É impeachment, é parlamento extorquindo o presidente, e quando um tiranetezinho assume um cargo, como é o caso desse ministro, que foi secretário de segurança do vice-presidente supostamente eleito, Geraldo Alckmin, quando assume uma pessoa mal intencionada, aí vira realmente uma ditadura. Temos que colocar um freio nisso, e só o faremos a médio e longo prazo com um texto constitucional decente. E a Libertadora, por exemplo, Fabélia, restabelece o direito de propriedade de forma plena, acaba com essa balela, com essa besteira de função social da propriedade, estabelece uma reforma política interessantíssima, com o voto distrital misto, com a escolha de um chefe de Estado diferenciado de um chefe de governo, restabelece, Fabélia, uma espécie de poder moderador para que o chefe de Estado, numa situação como essa, ouvido um conselho, possa destituir o ministro do Supremo Tribunal Federal, que exorbita das suas funções. Além de tudo, a Libertadora coloca um mandato, Fabio. Ministro do Supremo não tem que ser vitalício. Além disso, tem que ser escolhido entre juízes de carreira. Acabar com essa história de nomear ministro do Supremo porque foi advogado do partido, nomear ministro do Supremo porque foi amigo ou porque foi apoiador de uma linha ideológica. Ministro do Supremo tem de ser juiz, testado e aprovado durante anos, e com mandato, e com possibilidade de ser, mesmo assim, exorbitar das suas funções, um poder moderador exercido pelo chefe de Estado, ouvido um conselho, é claro, respeitada a ampla defesa e contraditório, possa sacá-lo de fora de lá. Uma Constituição, Fabélia, que nos permita o recall de políticos,
assim como vocês aí que sofreram um estelionato eleitoral por esse governadorzinho aí, esse Ronaldo Caiado, tiranetezinho também, que na pandemia fechou tudo, mandou todo mundo ficar quieto, e que foi um estelionatário, porque foi aí, perante os produtores, disse que não ia tributar, e não esperou nem assumir o segundo mandato, e já passou pela Assembleia Legislativa uma taxação do setor. É por isso, Fabélia, que talvez nas grandes dificuldades surjam as grandes oportunidades. Nós temos uma oportunidade ímpar no país de passar uma borracha em cima de tudo que aconteceu e começar a escrever uma história nova a partir de um texto constitucional novo e que respeite quem trabalha e quem produz e que coloque essa turma, né, tanto de Supremo quanto de Congresso Nacional e mesmo de Executivo, dentro de uma linha onde o poder, de fato, é exercido pelo povo, inclusive de forma direta, coisa que não acontece hoje no nosso sistema, porque o poder hoje ele funciona somente nós outorgando mandatos para deputados federais e senadores. Então, é uma discussão muito complexa para a gente fazer num programa de televisão, mas eu sugiro a todos que façam a leitura desta Constituição, a libertadora, e passem a adotá-la, entendam o texto e defendam o texto, para que confusões como esta que estamos vivenciando hoje nesta República não se repitam no futuro. E é claro, Fabélia, volto a dizer que a situação emergencial agora só será resolvida por um ato do presidente da República e das Forças Armadas, que devem, sim, restabelecer no país o império da lei e da ordem, porque hoje nós temos um imperador, um tiranete, um ditador, que prende pessoas por crime de opinião, que trabalha influenciando no processo legislativo, que na eleição visou ajudar apenas um dos lados e desequilibrou e trouxe a situação insustentável em que vivemos hoje no nosso país. Então, faço votos de que o presidente da República assuma a responsabilidade que tem e conduza o país para fora desse buraco que nos foi colocado por tiranetes dentro do Supremo Tribunal Federal. Jefferson, nosso tempo aqui já está bem adiantado. Eu quero te agradecer pela participação e a gente volta a conversar. Combinado? Combinado, Fabélia. E para encerrar, tenhamos todos fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida, padroeira da nossa nação, que não vai nos faltar, eu tenho certeza. O Brasil nasceu para vencer e nós vamos passar por essa dificuldade, tenho toda certeza, e venceremos ao final dessa batalha. Um abraço, Fabélia, um abraço, amigos do Sucesso do Campo, até uma próxima oportunidade.